Olá, pessoal. Boa semana para todo mundo. Boa terça-feira. Começando a semana aqui no canal MMA Debate, com a primeira live das 3. Peço que vocês se inscrevam no canal MMA Debate. Mais de 300 lives falando de várias das modalidades distintas que a gente tem aqui. A gente não dá preferência para uma ou outra arte marcial, mas tentamos englobar todas na maneira do possível, entrevistando grandes nomes, tentando absorver esse conhecimento deles. E hoje vamos entrevistar um dos grandes nomes do Wing Chun. Tive a honra de entrevistar há mais de um mês atrás o mestre Léo Imamura, uma das grandes referências de Wing Chun no mundo, e vou conversar com uma pessoa hoje que também tem uma grande relação marcial com o mestre Imamura, que é o mestre Nathaniel Rosa, também um ícone do Wing Chun, e uma honra estar recebendo você aqui, mestre, essa arte marcial que é muito mais, como eu falei com o mestre Léo da última vez, muito mais ampla do que a parte marcial mesmo, é lógico, de golpes traumáticos, enfim, é lógico que isso é uma parte importante, porque se trata de uma arte marcial, mas toda uma filosofia de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de adquirir riquezas internas em que você, para várias situações da vida, vai conseguir lidar de maneira positiva com muitas coisas, e a gente, conversando com o mestre Léo, e com certeza conversando com você, a gente adquire esse conhecimento e sai mais rico depois da live. Uma honra estar conversando com você, mestre. Uma honra é toda minha, Floresto. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite, caros ouvintes, né? E hoje vai ser um momento muito importante, onde a gente vai poder discutir muita coisa, inclusive sobre a minha jornada, né? Como você mencionou no início, eu acho um ponto muito interessante, né? A arte marcial realmente ela é muito mais do que dar soco e chute, né? Eu falo sempre para as pessoas, a arte marcial é tão bom, mas tão bom que até lutar você aprende, né? Por quê? Porque você, o que está envolto é principalmente um legado de um povo, né? Um legado de um povo que erigiu essa arte. E o entendimento disso para a nossa cultura, principalmente, ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos uma realidade de mundo, né, na qual nós estamos inseridos e nós não concebemos muitas vezes diferentes visões sobre o que nós chamamos de realidade. Então, quando você vê uma cultura muito distante da nossa, você percebe as inúmeras possibilidades do que nós chamamos de realidade, né? Então, isso que eu acho muito rico quando nós abordamos o estudo da arte marcial, né? Como você falou, não somente dentro de soco e chute. Mandar um abraço aqui pro pessoal, tá mandando recado. O Danilo Ramone, um amigo aqui do canal, sempre boa noite. Mestre Nathaniel Rosa e aos participantes da live. Mandou um abraço aqui para mim também. Um abraço para você, Daniel. A Vede Carvalho escreveu boa noite, mestre Natan. Daniel Pereira escreveu boa noite a todos e a todas, em especial ao Sifu. Mandando um abraço aqui para você, o Daniel Pereira. Boa Vede noite. Carvalho também e o Daniel Ramone. Boa noite, Fred. Mestre, vamos falar um pouco do início da sua jornada no mundo marcial. Né? Eu sei que você nasceu em Cabo Verde, aos 5 anos veio para o Brasil. Fala um pouco para a gente do início da sua história. Lógico que nessa época você ainda não tinha um envolvimento com a arte marcial, mas fala para a gente qual que foi aquela primeira sementinha na sua vida que fez você gostar de arte marcial, aquela coisa de criança, assim, vendo um filme do Chuck Norris, do Bruce Lee, enfim, a primeira que você teve uma curiosidade, falou, que legal isso, eu quero aprender, ou algum seriado, aquele seriado Kung Fu, que tinha antigo, assim, qual foi a primeira vez que você olhou para a arte marcial e falou, gostei, eu quero um dia me inscrever e aprender isso? Fala um pouco Olha, para a gente. o que é mais interessante que você está falando, né? Eu cheguei no Brasil, eu tinha 5 anos de idade, tá? Eu fui na minha família, ela foi recebida por um pastor que tinha 13 filhos, né? Então nós viemos fugidos de guerra, tá? Nós saímos de Angola quando estourou a Guerra Civil e viemos para o Brasil. Completei 5 anos aqui e o meu irmão completou 1 ano de idade. Ainda fomos morar em Santo André. Em Santo André, tá? Depois meu pai, né, conseguiu um emprego, na nossa condição melhorou um pouquinho, o meu pai alugou uma casa em frente à Praça Kennedy. E eu me recordo dentro dessa época de começar a ter uma ideia do que era arte marcial, né? Eu via assim pessoas lutando na televisão, mas o primeiro foi aquele seriado Kung Fu, tá? Que eu comecei a assistir,
né? E depois, olha só que curioso, existia um programa na TV se eu não me engano, era Capitão Asa, tá? E ele passava Robô Gigante, né? E o Ultraman. Então, nesses também existia muito essa questão de luta. Então, eu, quando criança, eu gostava muito de ficar imitando isso, de, como é que se fala? Brincar de luta com os amigos, né? Mais tarde, um pouquinho mais próximo da minha, vamos dizer assim, de um grau de consciência, tá? Eu tive o contato com o judô, né? Isso eu tinha já meus 9 para 10 anos de idade, né? Influenciado pelos colegas da escola, todos faziam judô, e eu decidi fazer também, né? Então, eu pratiquei judô até mais ou menos a faixa verde, tá? E nesse período, o Kung Fu, a palavra Kung Fu começou a aparecer mais na minha vida, tá? Quando eu comecei a assistir um programa de TV, se eu não me engano, acho que era toda terça ou quinta-feira, na época chamado Poltrona R, que era aqueles filmes antigos de Kung Fu, né? Que você vê aquele pessoal voando, né? Fazendo aquelas coisas todas, né? E começou a aparecer um personagem muito interessante também durante a apresentação desses programas, que era um nome, Bruce Lee, entendeu? Então, juntou Kung Fu, juntou Bruce Lee, né? Aí eu decidi sair do judô, que eu falava assim, não, eu preciso praticar, eu quero praticar Kung Fu. Só que de eu sair do judô até ter oportunidade de praticar Kung Fu, se passou um tempo, né? E com isso eu encontrei os livros do escritor muito famoso das artes marciais aqui no Brasil, chamado Marco Natali, né? Foi a minha geração, foi uma geração que se influenciou muito pelos livros que ele escreveu, né? Então, eu comprei os livros dele que falava sobre o Bruce Lee, né? Comprei os livros dele que falava sobre o Wing Chun, né? Porque primeiro eu comprei o do Bruce Lee, então eu fiquei sabendo tudo sobre a história dele, né? E eu via, pô, ele desenvolveu uma arte chamada de Kendo. Só que eu percebia, não, eu não quero aprender de Kendo, eu quero aprender a arte que ele aprendeu. Então fui atrás onde se ministrava, né, aulas de Wing Chun em São Paulo, né? Nessa época eu já estava morando em São Paulo capital, já tinha deixado Santo André, né? E descobri que na Vila Mariana existia a União Nacional do Kung Fu, tá? Então foi com esse pessoal que eu tive o primeiro contato com o Wing Chun, né? O próprio professor Durbano, que ministrava aulas lá naquela época, na época que eu comecei, ele ia mais de final de semana, né? O professor Ricardo Ariente, professor Emílio, né? Então foram pessoas, né, muito importantes no meu início, né? No momento que eu estava descobrindo o que era realmente a prática da arte marcial, né? Então, o escritor Marco Natali, ele teve um papel assim muito importante na minha descoberta, né? Tudo que eu sou hoje, ele teve, como você falou, teve um início, né? E o início foi justamente esse, né? Perseguindo essas pessoas, né? Para encontrar o meu próprio caminho. Mestre, o seu início ali, o de envolvimento assim de primeira prática com a arte marcial foi com o judô, como você falou, mas quando você ali descobriu outros personagens, como o próprio Bruce Lee, isso, lógico, ficou evidente, é que mexeu com a sua mente e tal. Assim, mas o bacana é isso, né? Que você é uma pessoa que historicamente está envolvida com uma arte marcial chinesa, mas o seu primeiro envolvimento foi com uma arte marcial japonesa. Mas, assim, o que te mais chamou a atenção ali no personagem do Bruce Lee? É lógico, um grande nome da arte marcial, também uma pessoa, além de um grande talento técnico, né? Aquela velocidade, toda aquela o artista marcial que ele é, estou falando na parte de técnica, de desferir golpes, mas ele tem todo aquele envolvimento também
da parte de filosofia. O que mais chamou a atenção nele, assim, foi muito também a ligação dele, maior ligação dele com essa parte filosófica, nos filmes dele, enfim. Isso tudo chamou muita atenção também. Sim, isso é muito interessante, porque construíram nele a figura de um herói, né? E eu, na idade que eu tinha, eu me espelhei muito na figura dele, pelo menos no que eu lia a respeito dele. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, era muito comum, já eu já na idade, já meus 12, 13 anos de idade, você ir no colégio, tá? E você já vê pessoas fumando. Você vê pessoas já entrando para o mundo da bebida alcoólica, né? Experimentando tudo isso. Um dia me perguntaram, puxa vida, você nunca bebeu, nunca fumou, né? Porque uma questão religiosa, tal. Eu falei assim, não, porque eu tinha referência a uma pessoa, Bruce Lee. Então, nos textos que eu li a respeito dele, falava assim, ele levava uma vida saudável, não bebia, não fumava. Então, eu levei isso para mim. Você entendeu? Então, essa questão minha dele, né? Ele se tornou uma referência para mim. E eu perseguia isso. Então, eu queria ser como ele. Entendeu? É lógico, dentro de uma inocência própria da idade, né? Então, eu falava assim, eu quero ser bom como ele. Então, eu queria fazer o que ele fez. Bacana, mestre. Agora você falou ali, você terminou a resposta anterior falando até da sua entrada no Wing Chun, mas vamos falar agora, né, da época você lá já começando a prática. O que te levou a... Hoje em dia você é você é um mestre que está há anos envolvido com essa arte marcial, enfim, é uma das grandes referências que a gente tem. Então não precisa nem de falar que você, ao longo dessa jornada, é um apaixonado pelo Wing Chun, tanto com todos os aspectos que englobam ele, né, o universo dele inteiro. Mas ali no início, quando você estava começando a praticar, e aí acabava a aula, você sabia que no dia seguinte, não, agora a próxima aula é só na semana que vem, aí você ficava ansioso. O que fez te apaixonar por essa modalidade? Aquilo, quando acabava a aula, você ficava contando os dias para chegar à próxima aula. Qual que foram as características principais que fizeram você, aos poucos, ir se apaixonando pelo Wing Chun? Porque ele era colocado naquela época como eficiente em combate, né? Então, é isso que todo jovem, né, principalmente naquela época, né, eu precisava canalizar vamos dizer, a minha agressão, né, a minha violência para algum lugar, né? Então, naquela época, a gente pensava arte marcial na questão mesmo pura da luta. Então, eu via no Wing Chun a eficiência em combate. Não que fosse a melhor arte, não é isso. Que para mim, né, eu me identificava com o Wing Chun e eu queria combate, eu queria lutar, né? Então eu lembro que eu passei um bom tempo indo em inúmeras academias, né? Eu travei alguns combates dentro de academias, tudo de forma amistosa, justamente para poder testar, entendeu? E ver o que eu conseguiria tirar de proveito da prática da arte marcial, como que eu conseguiria, como ainda imaturo, como que eu conseguiria me afirmar. É isso que eu estava buscando, né? Uma afirmação. Então, mesmo depois com o pessoal da União Nacional, né, eu tive o prazer de disputar o Campeonato Paulista, né? Eu fui vice-campeão paulista de Kung Fu na época. Tá? Eu só não fui campeão porque meu ombro, na última luta, ela saiu do lugar. Tá? Então, o que eu buscava? Justamente isso, né? A eficiência em combate. Então, tudo que se falava do Bruce Lee era uma pessoa que, em relação ao combate, ele tinha uma efetividade assim muito grande. Né? Era uma pessoa que conseguia derrotar todo tipo de adversário. Né? Então, era isso que eu buscava. O que eu buscava? Uma afirmação. Mas você sabe o que é o mais interessante? Né? Como você colocou, né? Puxa vida, eu ia para a escola, né? Para a academia, eu treinava lá 3 vezes na semana e os outros dias que eu não estava lá, o que eu estava fazendo em casa?
treinando. Né? Então, eu era realmente aficionado por esse tipo de coisa. Só que coisas começaram a me incomodar. Que coisas começaram a me incomodar? Porque por mais que eu treinasse muito, tá? Eu já estava com meus 16, 17 anos de idade, minha testosterona lá em cima, tá? Tinha alguma coisa que estava faltando, tinha coisa que não fazia sentido para mim. Por quê? Porque eu me sentia a pessoa mais insegura sobre a face da Terra. Eu persegui o combate para ter segurança, para poder me afirmar, né? Mas eu me sentia, ao mesmo tempo, a pessoa mais insegura sobre a face da Terra. Então, foi justamente nesse processo de reflexão que eu comecei, durante um tempo, a abandonar a prática da arte marcial, tá? Principalmente do Wing Chun, porque algumas coisas para mim começaram a não fazer mais sentido. Tá? Então eu terminei naquela época, né, o colegial, né, o ensino médio, né, e entrei para a faculdade. Tá? No último ano da faculdade, isso em 1992, eu tinha 22 anos de idade. Eu estava no último ano da faculdade, eu estava passeando pela rua, tinha uma banca de revista com uma edição especial, né, dos principais mestres de Kung Fu do Brasil. Tá? Inclusive, nesse período, eu tinha até ensaiado um retorno à prática do Wing Chun, né, de novo na União Nacional de Kung Fu. Tá? E eu vi essa revista e estava lá os principais mestres de Kung Fu. Eu falei assim, ó, deixa eu ver quem é que está de Wing Chun. Né? E por coincidência, estava grão-mestre Léo Imamura lá de Wing Chun. Né? Eu falei assim, olha, deixa eu, né, tentar contato com ele. Né? Então foi assim que eu o conheci. Em 1992, faz exatamente 30 anos. Então, Exatamente falando. uma coisa interessante, porque a primeira conversa que eu tive com ele, porque quando eu liguei para ele, a primeira coisa que todo mundo faz, né? As pessoas perguntam preço e horário. Tá? Ele fez uma coisa totalmente diferente comigo. Ele falou o seguinte: olha, vem para cá, deixa eu te conhecer e deixa eu explicar para você o trabalho que nós fazemos. Né? Na época eu estava trabalhando no Bradesco, né? Eu saí do banco e fui lá ter com ele. E aquela conversa que eu tive com ele, eu percebi o que estava causando a minha insegurança. Né? Isso foi muito interessante, porque eu estava diante de uma pessoa que conhecia o sistema Wing. Mestre, exatamente sobre o grão-mestre Léo Imamura, que eu iria fazer essa pergunta, né? 30 anos da sua relação com ele, dentro das artes marciais, e da relação de vida também, né? A gente sabe que foi uma relação muito ampla nas artes marciais chinesas, né? Você é aceito pela família da pessoa, então, assim, a gente sabe que é uma relação muito mais ampla do que de muitas outras, de outras modalidades, de outras artes marciais. Fala um pouco para a gente da importância do grão-mestre Léo Imamura dentro da sua jornada, tanto no mundo marcial como na sua vida, se é que você consegue hoje em dia relacionar algo fora, né? Que com certeza o mundo marcial está dentro da sua vida pessoal também. Fala um pouco para a gente da importância do grão-mestre Imamura na sua vida. Olha, eu posso te dizer, tá, que a minha relação com ele me ajudou a ressignificar a minha relação com meu pai e com a minha mãe. Tá? Isso é um ponto muito importante que eu vejo. Tá? Por quê? Geralmente você está morando, muitas vezes seu pai e sua mãe, muitas vezes você está numa idade de revolta, né? Que às vezes você está na sua casa e você não faz nada na sua casa. Né? Por exemplo, o seu pai pede para você pendurar um quadro na parede. Você fala, pai, eu faço depois.
Né? Sua mãe pede para você pegar um negócio ali. Ah, mãe, não quero fazer isso agora. Então você está num momento que a relação com seu pai e sua mãe está numa relação muito estranha, né? Onde você começa a perder esse respeito. Tá? Quando você entra no mundo da arte marcial, né, e você encontra um mestre, ou como nós chamamos de Sifu, tá? Você está numa posição de hierarquia inferior, que você sabe que para você poder aprender algo, né, quando ele te pede alguma coisa, você não pensa duas vezes. Você não fala assim, não, eu vou fazer depois. Né? Você faz na hora. Então você vê, eu aprendi a pintar a parede foi no recinto marcial, que nós chamamos de Moukun, tá? Eu aprendi a pendurar um quadro na parede foi no recinto marcial. Eu aprendi a limpar chão, limpar banheiro, essas coisas no recinto marcial. Você reparou? Eu comecei a perceber que eu começava a fazer coisas para o meu mestre que eu não fazia para o meu pai e para minha mãe. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, por que eu faço para ele e em casa eu não faço? Por isso que o chinês, ele tem muito respeito aos mestres. Entendeu? Por quê? Porque eles entregam os filhos para serem preparados por esses mestres. E esses mestres educam os filhos a respeitarem os pais. Então, esse equilíbrio que foi muito importante, né? Ou seja, ele me levou por um processo de humanização. Ter essa ideia de senso de humanidade. Quando é que eu sou humano? Quando eu consigo incluir a outra pessoa na minha realidade. Quando que eu sou desumano? Quando eu não aceito a outra pessoa na minha realidade. E em termos práticos, se você for ver na arte marcial, quando nós falamos de combate, isso é importantíssimo. Porque quem vai me dizer se eu vou socar, se eu vou chutar, se eu vou agarrar, é o outro. Então, a minha capacidade de incluí-lo na minha realidade é muito importante. Então, isso você consegue levar para outras áreas da sua vida. Importante, não é porque eu sou hoje mestre que está tudo isso resolvido. Isso é importante. Porque eu continuo na minha jornada como ser humano, né? Aprendendo e me desenvolvendo. Mestre, até o comentário aqui do Daniel Ramone, que ele escreveu, né, exatamente, as artes marciais são extremamente importantes para preparar para a vida, né? É isso mesmo. Né? É muito mais do que dar soco e chute. Então, você vê uma coisa muito importante, não se trata de bater ou apanhar. Não se trata de eu ser campeão. Se trata de uma coisa, de você enquanto ser humano. Então, o soco e o chute são apenas são ferramentas para eu trabalhar a mim mesmo. Então, com isso, você deixa de lado essa ideia de motivação. Né? Porque na arte marcial nós não falamos de motivação. Na arte marcial nós falamos de uma coisa: disciplina. A motivação ela é efêmera. Ora você tem, ora você não tem. O que vai fazer toda a diferença em você é a sua disciplina, a sua constância de estar fazendo aquilo. Então, esse é um processo, quer dizer, de transformação daquele indivíduo. Nós nos preocupamos muito no ter. Então, a gente pensa assim, olha, o que eu preciso fazer para conseguir ter? Né? Só que a pessoa engasga no fazer. Muitas vezes ela não consegue fazer. Por que ela não consegue fazer? Porque está faltando um elemento ainda. O que ela tem que ser? O que eu preciso ser para conseguir fazer, para conseguir ter? E a arte marcial, ela trabalha justamente nesse último,
né? Desculpa, desse primeiro, que é o ser. Eu preciso trabalhar a mim mesmo, né? Para que eu possa alcançar, né? Vamos dizer assim, meus intentos, né? Os meus objetivos. Eu preciso também me trabalhar e não ficar concentrado simplesmente no objetivo. Mestre, fazer uma pergunta, né? Você teve aquele ato daquele momento que você estava no 21, depois você saiu um pouco, depois em 92, quando você encontrou o grão-mestre Mamura, que foi a época que você passou a se dedicar e está aí de uma maneira frequente há 30 anos seguidos. O que, se for fazer uma reflexão nesses últimos 30 anos, vamos colocar, lógico, você já tinha um relacionamento com as artes marciais antes disso, mas vamos colocar aqui de uma maneira mais aprofundada, que você mergulhou em águas profundas dentro da marcialidade, foi dos últimos 30 anos. Se você for fazer uma reflexão sobre quem que você se tornou, ou quem que você está se tornando, e quem que você era antes, quais as características principais que você hoje olha para trás e fala que foi as artes marciais e o Wing Chun que ajudaram você a se desenvolver? Por exemplo, ser uma pessoa mais segura, mais disciplinada, com mais generosa, enfim, quais as principais características que mudaram a sua vida nos últimos 30 anos devido ao seu entendimento da marcialidade, como um aspecto mais amplo? Isso que você está falando é muito interessante, porque você sabe que tudo é um refinamento, né? Por exemplo, você não nasce com a consciência do outro, né? Então, muitas vezes a ideia de cuidar, de zelar, a gente não nasce com isso, né? Muitas vezes nós somos extremamente egoístas, e era a minha visão, né, de 30 anos atrás, né? Eu quero a coisa para mim, né? Então, o que nós precisamos? Tá trabalhando isso dia a dia, dia a dia, dia a dia, com uma disciplina, né? Você não nasce disciplinado, né? Isso é igual a espada, você tem que estar afiando ela todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, para ela não perder o corte. Você entendeu? Né? Então, a sua humanidade, ela precisa ser exercitada. Entendeu? Então, o que eu me via era um menino, um adolescente, né, que queria muito do mundo, mas tinha pouco a oferecer para esse mundo. Eu só queria, né? Mas hoje, o que eu vejo? Eu preciso saber como oferecer para o mundo algo para eu poder ter em troca. Então eu deixo simplesmente aquele lado do egoísta, eu quero, eu quero, eu quero, para o que, olha, eu tenho coisas para poder oferecer, como o meu próprio trabalho, né? Como o trabalho que nós fazemos todos dentro da Moyal Wing Chun, que é um processo de desenvolvimento. Como que nós podemos ajudar a pessoa, né, o ser humano, a se desenvolver, né? Então, o que quer dizer isso? Eu estou oferecendo algo para o mundo, estou dando algo para o mundo, né? E não simplesmente eu quero, eu quero. Essa é a criança. Bacana, mestre. Fazer uma pergunta em relação como que foi a cerimônia de graduação, enfim, onde você é aceito pela família. Conta isso, que é algo muito bonito que tem principalmente no Wing Chun, no universo, vamos colocar assim, do Kung Fu, que é uma coisa muito bonita, muito mais ampla, não comparando com outras modalidades, mas nas artes marciais chinesas tem isso, é algo muito bonito mesmo, né? Você é aceito pela família como um ser um membro daquela família. Conta um pouco para a gente como é que foi a sua cerimônia, enfim, fala um pouco para a gente sobre isso e o quão especial é isso para você, né? Na hora ali da cerimônia deve ser algo muito emocionante, né? Sim, sim. Isso é uma recordação que o praticante ele leva para a vida inteira, né? Eu tive a oportunidade de fazer a minha cerimônia de Bai Si, que é essa cerimônia de discipulado que nós estamos falando, de aceitação dentro da família Kung Fu, e nesse momento você entra dentro da árvore genealógica de um estilo. Essa é uma cerimônia muito importante. Eu tive o prazer de fazer essa cerimônia, tá, na vinda
do patriarca Moyata ao Brasil, isso em 1996. Tá? Então, eu fui aceito pelo grão-mestre grão-mestre Léo Imamura como seu discípulo de primeira geração e discípulo de segunda geração do patriarca Moyata. Tá? Então, ele, estando aqui no Brasil e em vida, ele escolhia o novo nome dessa pessoa, né? O nome que essa pessoa iria ser conhecida dentro do círculo marcial, dentro da família. Tá? Então, eu, como estrangeiro, eu recebi nome e sobrenome. Então, o nome de família, ele vem primeiro, né? Que nós chamamos de sobrenome, tá? Que foi Moi. Tá? E meu nome, que tem o som parecido com o meu nome de batismo, né? De nascença, que é Nataniel. Tá? Então, o patriarca me chamou de Natan. Tá? Natan quer dizer guerreiro pacífico. Né? Então, em cerimônia aqui no Brasil, né, com a presença também de outros grão-mestres, né, da organização, que foi o grão-mestre Miguel Hernandes, que mora nos Estados Unidos, em Nova York, e grão-mestre Pete Parril, que mora na Filadélfia. Tá? Eles tiveram presentes também nessa minha cerimônia em 1996. Mestre, você que teve, né, dentro da sua formação, um envolvimento com grandes nomes, como o nosso grão-mestre Léo Imamura, o grão-mestre Moyato, fala um pouco para a gente, né, dos principais tesouros aí que você adquiriu ao longo desse tempo, tesouro nesse sentido, né, da marcialidade, enfim, e fala um pouco do mestre Moyato de uma maneira mais ampla, né, porque ele também era de uma cultura extremamente vasta, uma pessoa brilhante em outros aspectos também, não só, entre aspas, no sentido do mundo marcial, mas era uma pessoa de uma cultura muito vasta, né? Então você teve acesso, e o próprio mestre Imamura também é uma pessoa que tem uma cultura muito vasta. Fala um pouco para a gente dos grandes tesouros que você absorveu com esses dois ícones do Wing Chun. Isso é muito importante a sua pergunta, porque o patriarca Moyata, tá? Ele era um tesouro vivo, né? Ele era um grande conhecedor do Wing Chun, tá? E mais do que isso, ele tinha um método muito particular de transmissão, tá? Que em inglês ele chamou de Kung Fu Life ou vida Kung Fu, tá? Mas isso é um preceito budista, tá? Que é chamado, em mandarim, é chamado de Xin Fat, e em cantonês você chama de San Fat, tá? Então, se você for falar San Fat, San é coração, Fat é método. Então, muitos traduzem como o método do coração, de transmissão de coração para coração, de mente para mente. Então, o mais interessante é que ele não era um professor de escola, né? Não, ele era um professor da vida. O que quer dizer um professor da vida? Ele fazia com que você entrasse no dia a dia dele. E você aprendesse o Wing Chun e explorasse esse Kung Fu, essa habilidade, não só dentro do contexto marcial, mas principalmente em outras áreas da sua vida. Né? Isso que é muito interessante. Né? Uma simples coisa, servir um chá. Puxa vida, o quanto de habilidade eu preciso para servir um chá, por exemplo. Tá? Eu tive uma experiência que, aliás, né, graças ao grão-mestre Léo Imamura, tá? Ele abriu as portas para mim para que eu pudesse ir para os Estados Unidos conviver com o patriarca Moyata. Tá? Um belo dia, né, eu estava sozinho com o patriarca no Molkun, né, no recinto marcial. E eu estava incumbido de preparar chá para ele. Então, eu sabia onde estava tudo, né, para eu fazer o chá. Eu fiz o chá e deixei ali para ele. Ele não tocou no chá.
né? E aquilo me deixou preocupado. Eu falei assim, puxa vida, o que está acontecendo? Será que eu não fiz o chá direito? Né? Já vi que o chá esfriou, fui lá, tirei o chá de novo e fui fazer de novo. Tá? Naquela época, o meu inglês era muito ruim, então eu não arriscava nem dar um pio, né? Eu fui lá, deixei o chá de novo, tá? E o homem não tomou o chá. Ele passou o dia inteiro, ele não tomou o chá. Não falou uma simples palavra para mim, olha, troca esse chá que esse chá tá ruim, esse chá não tá bom, e não sei o quê. Não. Eu preparei o chá de manhã, ele não tomou. Mas nós fomos no restaurante chinês, ele tomava o chá do restaurante chinês. Nós voltávamos à noite, né, desculpa, na tarde, eu fazia chá de novo para ele. Ele não tomava o chá. Aí, depois à noite, nós saímos para jantar. Ele tomava o chá no jantar, mas não tomava meu chá. Olha só que interessante. E aquilo ficou na minha cabeça. Né? Sabe o que eu fiz no dia seguinte? Eu falei assim: deixa eu experimentar fazer diferente. Né? Porque eu vi o tipo de chá que os garçons colocavam para ele que ele tomava. Era um chá bem clarinho. E o meu estava parecendo um chafé. Né? Era mais um café do que outra coisa. Dia seguinte eu fui lá, fiz o chá para ele. Desse jeito, ele tomou. Sem falar uma simples palavra. Você parou que interessante? Né? Pelo silêncio dele, fez com que eu desenvolvesse uma percepção, caísse, né, em mim, falasse assim, ó, o que eu estou fazendo? Reparou? Né? Não é simplesmente, você fala assim, ó, mas você vai para uma escola de arte marcial, não é para aprender soco e chute? Pois é, eu tive mais aprendizado fazendo o chá para ele do que simplesmente treinando soco e chute. Então, o que é? Ele era uma pessoa que ele levava você para as experiências do seu dia a dia, a experiência cotidiana, para o quanto de percepção você está desenvolvendo, o quanto de percepção você está desenvolvendo na luta e o que você consegue transpor para o seu dia a dia. Bacana, Messi. Fala um pouco para a gente, se você tem alguma determinada academia, alguma sede que você fica, os seminários, onde contratar suas aulas, enfim, como fazer parte, né, ser seu aluno, enfim, fala um pouco para a gente de como é que é esse processo. Sim, eu moro em Brasília, tá? A minha escola fica no SIG, Setor de Indústrias Gráficas, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar pelo site www.winchun, com VT, tá? brasilia.com.br. E lá vocês podem, através do número do WhatsApp, mandar uma mensagem para mim ou fazer o agendamento também por e-mail. Tá? E aí eu vou ter o maior prazer em poder receber todos vocês aqui. Mas você, tem que ser presencial ou você pode atender, por exemplo, uma pessoa de uma outra região, por exemplo, uma aula online, uma conversa inicial, assim, Olha, online? para uma conversa inicial, sim. Tá? Agora, você passar pela experiência marcial, você precisa do outro. Né? Com certeza. Você não tem como você fazer isso online. Né? Experiência corporal, você precisa de dois. Tá? Então, é importante que a pessoa ela venha aqui, ela converse comigo. A gente pode fazer uma primeira conversa, né, virtual, isso sem problema nenhum. Mas o importante é que a experiência que ela vai passar vai ser no mundo real, não no virtual. Mestre, a gente sabe que, além da parte de golpes, vamos dizer assim, de técnicas, né, da arte marcial, vocês têm uma grande riqueza também na parte de equilíbrio emocional, de tranquilidade, concentração, enfim, tudo isso está no Wing Chun, né? Um grande mestre consegue passar vários exercícios que fazem com que a pessoa entre por uma, vamos colocar assim, por uma pessoa que é do MMA, que geralmente a prática dela é mais ali de golpes, de torções, enfim, e muitas vezes ela trava. Eu mesmo já conversei com vários mestres, com vários atletas que
o grande problema dele, ou do atleta dele, era que ele tinha uma ansiedade tão grande um dia antes da luta que ele não conseguia dormir, e o fato dele ter dormido mal afetou na performance dele. Então, assim, se um lutador quiser entrar em contato com você, é lógico, além de aprender alguns golpes que você acha que teria como ele encaixar no jogo dele para uma luta de MMA, mas ele quer também aprender essa parte de como se concentrar melhor, de como ficar focado para a luta, de como não absorver a negatividade antes de um evento, enfim. Você estaria disposto também a ajudar no treinamento de um atleta de MMA, de alta performance? Claro, isso sem dúvida ajudaria ele muito, tá? Aliás, só para você ter uma ideia de quanto que isso é importante, tá? No ano 2000, tá? Eu tive o prazer, graças ao mestre Fábio Gomes, tá? De fazer parte da formação de algumas forças especiais aqui do Brasil, tá? Como as Forças Especiais do Exército, tá? O FE, tá? Que hoje não estão mais no Rio de Janeiro, estão em Goiânia, tá? Do próprio BOPE e também do Batalhão Toneleiro da Marinha. Então, todas essas forças, elas procuraram o trabalho do Wing Chun justamente para trabalhar o lado emocional, né? O BOPE, por exemplo, nós entramos bem no momento posterior, desculpe, ao evento do ônibus 174. Você lembra do evento do ônibus 174 no Rio de Janeiro? Que foi que aconteceu? Né? Que aquele rapaz entrou no ônibus e sequestrou o ônibus, né? E houve um fim trágico, né? Porque a professora que estava de refém acabou morrendo, né? Então, né, o comandante na época, tá? Ele procurou o nosso trabalho justamente por causa disso. Por quê? Porque ele viu que os soldados estavam extremamente preparados. Todos ali foram preparados para aquele momento. Tecnicamente, mas não emocionalmente. Entendeu? Então, inicialmente, nós entramos para instrução, tá? Dos soldados do BOPE. Então, nós entramos no momento onde o soldado, o batalhão do BOPE, ele estava compartilhado com a polícia militar, né? Depois nós entramos num segundo momento, que era a preparação dos soldados que queriam fazer parte do BOPE, onde já eles estavam com o próprio quartel, né, no morro, e nós fomos, né, foi solicitado o nosso trabalho lá. Para quê? Mais uma vez, preparar essas pessoas emocionalmente. Então, como que a arte marcial ela pode ajudar a pessoa dentro desse processo? Porque você imagina, um cara quando ele é acionado, ele não vai lá para trocar soco e chute. Reparou? Ele vai armado até os dentes, né? Mas tem uma outra questão, que foi essa questão que você colocou, que trava tudo. Então, respondendo de novo a sua pergunta, qualquer um pode fazer bom proveito da prática da arte marcial, né? E estou aberto, estou disposto a ajudar quem precisar. Mestre, o Wing Chun também, eu li até uma reportagem sobre isso, que não é a pessoa que se adapta a ele que se adapta a qualquer pessoa, né? Então, uma pessoa com qualquer tipo de problema, seja problema físico, uma pessoa de estaturas diferentes, pesos diferentes, todas as pessoas estão aptas a aprender o Wing Chun, né? Fala um pouco sobre isso também. Isso é muito interessante. Eu tive aqui um aluno que me marcou muito, tá? Ele quando criança, ele teve um problema de, como se fala, de oxigenação no cérebro, tá? E ele desenvolveu em função disso uma deficiência de um dos lados. Ele tinha um braço atrofiado, né? O braço dele, por exemplo, não estendia normalmente, e uma das pernas
também ele perdeu movimentação nessa perna. Então você vê que interessante, né? Mesmo ele com tudo isso, ele podia praticar. Ele conseguia praticar com todo mundo. Não tratei ele em nenhum momento diferente de outras pessoas. Eu tratava ele igual. Só que para cada pessoa, ela tem que entender como fazer o ajuste dos movimentos para o seu corpo. Né? Você tem uma estatura, você tem um biotipo, é importante que você entenda como adaptar esses movimentos para o seu corpo. Assim como eu tenho 1,95 de altura. Tá? Então eu sou longilíneo. Então eu tive um problema muito grande para resolver. Né? Eu tive que entender como adaptar tudo isso para o meu corpo. Como que o meu corpo iria trabalhar dentro de todo esse processo. Mas muitas vezes, o que nós queremos fazer? Engessar todo mundo. Né? Colocar todo mundo dentro de um padrãozinho e falar assim, ó, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Sendo que o corpo humano não é uma massinha de moldar. Né? Não tem como você colocar todo mundo dentro de um padrão. Nós gostamos de fazer isso, né? Estipular padrão de beleza, né? Padrão de sucesso, né? Padrão de corpo. E a gente não se encaixa nisso, não vê? Muitas pessoas não se encaixam dentro disso. E o que vão fazer? Né? Todos têm a oportunidade de praticar. Né? E cada um com o seu corpo, e cada um no seu ritmo. Mestre, fazer uma pergunta aqui do Danilo Ramone. Ele escreveu, mestre, até onde eu sei, o mestre Marcelo Jiu-Jitsu começou no Kung Fu, inclusive foi campeão na modalidade, convidado para morar na China. Né? Inclusive o próprio grão-mestre Mamura falou do relacionamento que ele teve de amizade, que ele lembra muito bem do Marcelo Jiu-Jitsu, e o Jiu-Jitsu também, enfim, ambos mostrando gratidão e amizade entre si. E você chegou a ter algum contato com o Marcelo Jiu-Jitsu ali no início dele? Você tem lembrança dele? Olha, eu não tive contato com ele, tá? Eu não tive contato com ele. Ele era uma pessoa assim famosa realmente no meio, era uma pessoa muito conhecida, mas eu infelizmente não tive oportunidade de conhecê-lo. Mestre, fazer uma pergunta, não sei se essa pergunta era para eu fazer para o grão-mestre Mamura, porque tanto você quanto ele falaram, é lógico, desse respeito e carinho, né, pelo grande Bruce Lee, não só por ele, por o próprio Ip Man, enfim, outros grandes nomes da história do Kung Fu. Mas você ali, quando criança, ali no início, vendo os filmes do Bruce Lee, fez você se apaixonar pela arte marcial, apaixonar pelo próprio Bruce Lee no sentido do artista marcial, enfim. Só que muitas vezes, com daqueles primeiros filmes que você viu, você não tinha um entendimento amplo do que é a marcialidade, ou do que estava no entorno dos filmes dele. Aí hoje, eu tenho certeza que você vira e mexe, assim, se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas eu imagino que volta e meia você assiste alguma coisa relacionada ao Bruce Lee, só que hoje você assiste aquelas mesmas cenas 40 anos depois, com o entendimento de tudo que ele está falando, a parte da filosofia, como aquela cena como água, seja como a água, que muita gente, na época você pode ter visto e não entendeu, hoje você entende exatamente o que ele quis dizer. Hoje, quando você vê um filme do Bruce Lee, você faz com que você tenha mais admiração por ele ainda, porque você tem um entendimento real de tudo que ele está falando. Olha, você tocou num ponto muito importante, porque a gente, no passado, eu principalmente, eu via a filosofia chinesa como algo muito exótico, né? Uma coisa assim, muito distante, sabe? Sabe aquele negócio, né, que você falava assim, olha, eu achei legal, mas não entendi nada. Né? Por quê? Porque muitas vezes são tipos de pensamento que não encontram ponte na nossa cultura. A nossa cultura, ela é greco-romana. Tá? O pensamento, por exemplo, que erigiu, né, da qual o Wing Chun, desculpa, bebe, é o pensamento clássico chinês. São pensamentos diametralmente opostos. Tá? Agora, quando o Bruce Lee, por exemplo, ele menciona, né, para você ser como a água, ele está se referindo a um pensamento clássico,
né? Que o chinês, o pensador clássico chinês, ele vê a eficácia por adaptação. O quanto que eu consigo me adaptar à situação, em vez de querer modelizar a situação. Então, quando ele fala, seja como a água, né? Então, quando você coloca água no copo, a água se torna o copo. Quando você coloca água na garrafa, a água se torna a garrafa. Ele está falando disso, a eficácia por adaptação, o quanto que eu consigo me adaptar à situação ou ao outro. Isso que é muito importante, aquilo que eu tinha falado no início, né? Quem vai dizer para mim o que eu vou fazer, se eu vou socar ou se eu vou chutar, é o outro. O quanto que eu consigo me adaptar, ao invés de ficar criando modelos. Né? Nós temos como se fala, a concepção, muitas vezes, de explicar tudo em forma de modelozinhos. Né? Colocar tudo dentro de uma caixinha. A vida não é assim. Entendeu? Eu tenho que entender como surfar no fluxo. Né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo, né, momentos sociais terríveis. Tá? Até o ano passado a coisa não estava fácil. Tá? Mas tiveram pessoas que conseguiram se adaptar ao fluxo. E muito bem. Né? Porque o chinês, crise e oportunidade é o mesmo ideograma. Enquanto uns estão vendendo lenço, tem outros chorando. Então um chora, o outro vende lenço para quem está chorando. Então é tudo uma questão de como é que você se adapta à circunstância. Né? Por isso que você vê a luta, quando nós falamos de luta, nós não estamos falando de uma luta onde você tem já a categoria de peso já determinado. Nós não estamos falando de uma luta onde você tem um juiz. Não estamos falando de uma luta onde você sabe quando começa e quando termina. Né? Nós estamos falando de uma luta onde você não sabe quem é seu adversário, você não sabe quando ela começa, você não sabe quando ela termina, entendeu? Porque essa é a vida. Então, a arte marcial, ela te prepara, não é para o que você já sabe. A arte marcial, ela tem que te preparar para o que o americano chama de unpredictable, o imprevisível, aquilo que você não sabe. E aí que você vai ter que ver essa capacidade de adaptação. Por isso que ele fala, né? Be water, né? Seja como a água. E outra coisa, Messi, você tocou num ponto aí que muita gente hoje em dia que está tendo o primeiro contato com arte marcial, uma pessoa mais jovem, ele confunde, ele acha que MMA é arte marcial, e MMA é a mistura de artes marciais. Dentro daquele contexto tem um cara que é especializado em judô, outro que é especializado em Muay Thai, outro que é especializado em jiu-jitsu, enfim. Mas não é, o MMA é um evento de lutas, ele não é exatamente um tipo de arte marcial, ele não é. E muita gente não tem essa noção, e você acabou de contar uma história, né? Por exemplo, você é uma pessoa, com todo o seu conhecimento, está preparada para situações que são até muito mais árduas, né? Tomara que isso nunca aconteça, mas do que uma luta de MMA, porque você pode abrir a sua porta aí e ter 3 pessoas, né? E elas não estão, você não vai ter 5 minutos para brigar com elas, no igual tem um árbitro vendo, se um cara toma um nocaute, o árbitro vai lá, entra no meio. Então, na vida, no dia a dia, por exemplo, nas ruas, a gente não tem esse controle para quantas pessoas você vai enfrentar, quantos malfeitores vão tentar pegar a sua carteira na rua, enfim. Então, é uma situação bem diferente. Queira ou não, as pessoas hoje em dia desmistificar o que é arte marcial e o que é MMA, né? Exato, isso é interessante que você está falando, porque outro dia eu vi uma entrevista do próprio Anderson Silva, tá? Que eu achei muito interessante, que ele estava sendo indagado pela repórter sobre inúmeras coisas, e ele interrompeu a repórter, né, e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, importante você entender que isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é esporte. A arte marcial é outra coisa. Sabe, eu achei o que ele falou de uma sabedoria assim muito grande, porque toca dentro desse aspecto que você está falando. Uma coisa é esporte, né? Luta de combate, né? Outra coisa é arte marcial. São 2 aspectos totalmente diferentes. Não tem melhor ou pior.
sabe? Não estou criticando isso, não estou falando disso. Eu estou falando que são aspectos diferentes, abordagens diferentes sobre o que nós chamamos de vida. Exato, e muitas pessoas que não gostam, por exemplo, de MMA, se afastaram de artes marciais porque tinham a ideia que é uma coisa só, né? Então, as pessoas. É bom a gente falar isso para as pessoas entenderem que se ela buscar uma escola de Wing Chun, uma escola de judô, de jiu-jitsu, de Muay Thai, seja de qual modalidade for, ela vai estar praticando uma arte marcial que não significa que ela vai ter alguma ligação com MMA. MMA são esses grandes atletas que decidem disputar um evento de lutas, onde tem uma mistura de artes marciais, valendo uma bolsa, valendo remuneração, enfim, né? São coisas totalmente diferentes. Sim, sim. E tem gente que busca isso, né? Tem pessoas que É, querem ser, né? Assim como eu me espelhei num herói na minha infância, que foi o Bruce Lee, hoje em dia existem outros heróis, né? Então, às vezes, ela realmente almeja ser um praticante desse tipo de modalidade, que também não tem problema nenhum, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, sabe? Olha, eu não trabalho arte marcial enquanto esporte de combate. Eu trabalho arte marcial enquanto legado cultural, né? Então, existe uma bagagem muito grande por trás de tudo isso que eu estou fazendo. Não é simplesmente eu fechar a mão e ficar fazendo assim, ó, né? Como a gente vê nos filmes, né? Mostrando, tá? Você está vendo apenas o movimento. Não quer dizer que aquilo é o Wing Chun, né? O Wing Chun é muito mais do que isso. A arte marcial em si, né? A gente tem que lembrar que a arte marcial é um termo grego, greco-romano, tá? Onde marcial não vem de bélico, tá? A arte marcial ele se refere a Marte, deus da guerra, tá? Que foi ressignificado pelos romanos, né? Porque no grego é Ares, que era um deus, né, punitivo, né? Extremamente temido. E quando os romanos se apossaram, eles transformaram ele em Marte, num outro tipo de deus. Então, é importante entender que tipo de guerra que Marte está se referindo. Embora ele seja um deus da guerra, talvez seja uma guerra interior, uma guerra contra os nossos medos, contra as nossas paixões, né? E lembrar que tem arte ali, que isso é uma coisa que também todo mundo esquece, que essa guerra que você vai travar, ela está dentro de um contexto de arte. Por isso, só fazer não sei se nós temos tempo ainda, temos tempo? Está tranquilo? claro, claro. Pode falar, mestre. Por isso que eu vejo alguns pensadores, como, por exemplo, de Gorokano, né? Ele foi muito sábio em escolher o ideograma Dou, quando ele escolheu o nome Judo, né? De essa ideia de Dou, ele veio do mandarim, que é tal, né? Ou do cantonês, que também pronuncia como Dou. Então ele deixou claro ali que esse Dou, que quer dizer pé com cabeça, né? Que é o ideograma, pé com cabeça, quer dizer jornada da consciência. Então, quer dizer, essa arte que aquele indivíduo vai aprender, ele está dentro do aspecto do desenvolvimento humano. Principalmente que Jigoro Kano ele pegou o Japão dentro de um período assim muito particular de mudança da sociedade, onde a prática da arte marcial estava sendo colocada em xeque. O Japão ele estava se ocidentalizando, se militarizando, né? E tinha uma sociedade moderna. Então, qual seria a importância da arte marcial dentro desse novo contexto, desse novo Japão? Então, ele colocou ali, ó, Dou. Então, quer dizer, ó, essa arte que eu estou aprendendo está dentro do aspecto do desenvolvimento, porque ele é uma jornada. Uma jornada do quê? Jornada da consciência. Você pega próprio Morihei Ueshiba, desenvolveu Aikido,
né? Gichin Funakoshi, que foi conhecido como o pai do karatê moderno, que ele levou a pessoa responsável por levar o karatê de Okinawa para o Japão. Ele chamou a arte de karatê do. Então, muitas vezes a gente se esquece disso, né? Que essas artes hoje, dentro do mundo moderno, da sociedade moderna, ela não está simplesmente ali para a pessoa aprender simplesmente a se defender, né? Ó, depois que inventaram isso aqui, ó, não tem mais, sabe, herói. Então, essas artes, elas estão dentro de um outro espectro, mais profundo, que é o próprio desenvolvimento desse indivíduo. Com certeza. A gente está caminhando aqui para quase para o final da live. Deixa eu ler a mensagem aqui da Renata de Cerqueira Halak. Ela escreveu: boa noite, sempre um bom aprendizado sobre artes marciais com uma pessoa tão preparada e esclarecida. Aí ela escreveu aqui: sempre entendi que o Wing Chun é uma forma de vida, não simplesmente uma luta. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. A luta, ela é só uma desculpa, né? Porque a pessoa fala assim, olha, eu quero ter um bom soco. Só que para você ter um bom soco, não adianta você fazer 30 flexões de braços, 40 flexões de braço, né? Ter um bíceps gigante. Não é isso que vai fazer você ter um bom soco. Vai fazer você ter um bom soco é você desenvolver uma consciência do seu corpo. E o mais interessante, essa consciência que você começa a desenvolver do seu corpo, você começa a levar isso para outras áreas da sua vida. Aliás, deixar um beijo aqui para a Renata, ela é minha cunhada. E a Cecília, a sua esposa, mestre? A Cecília é minha sogra. Ah, sua sogra, porque aqui Minha está sogra a também Cecília, está. Cecília Simone Halak. Aí eu vi que pelo sobrenome um parentesco entre elas, né? Ela escreveu boa noite. Aí ela fez uma pergunta: como aplicar essa arte no dia a dia nas nossas dificuldades? Como a gente aplicar dentro das nossas dificuldades essa arte, o Wing Chun? É isso que eu já estava falando desde o início, né? Porque o mestre ele faz com que o discípulo ele entre na rotina dele, no dia a dia. Então, o ensinamento ele fica extra classe, extra aula, porque você leva esse indivíduo a expressar essa consciência, esse desenvolvimento que ele teve a partir do corpo para outras atividades, né? Por exemplo, como eu falei, né, eu aprendi a pintar uma parede estando com o meu mestre, né, com o grão-mestre Lai Mamura. Aprendi a pregar prego, né, aprender a pregar um quadro na parede com ele, porque eu olhei a parede e eu falei assim, como é que eu vou centralizar esse quadro nessa parede? Né? Não preciso dizer que a parede virou um queijo suíço. Reparou? Mas ele me chamou a atenção disso. Xavier, o que você está fazendo com o Kung Fu que eu estou te mostrando? Né? Você está só dando soco e chute e você não consegue pregar um simples quadro na parede. Né? Você vê como isso abrange para muitas outras coisas? Eu sou um excelente, né, para dar um soco, né? Mas não consigo lidar com uma perda, por exemplo. Né? Não consigo lidar com sofrimento. Né? Você vê como que é interessante? Porque existem, né? A vida te dá um soco muito maior que aquele que o seu adversário te dá. Né? Você não Exatamente. consegue lidar com isso. Né? Então, isso que é muito interessante. Então, essa transposição, ela vem justamente da convivência que você tem com o seu mestre. Porque ele expõe você para a vida. Né? Então, por exemplo, né, eu vim para o Brasil, eu tinha, como eu falei para você, eu completei 5 anos aqui no Brasil. Né? Eu vim de avião para cá, né, de Angola para cá.
né? Eu nasci em Cabo Verde, de Cabo Verde eu fui para Angola. Quando estourou a Guerra Civil, eu vim para o Brasil, nós viemos para o Brasil fugidos, só com a roupa do corpo. Então, eu só conheci realmente, né, o que é pegar um avião na fase adulta consciente, sabe o que é isso? Consciente, quando eu fui para Nova York. Foi o primeiro avião adulto que eu peguei. O que quer dizer com isso? O Wing Chun, a minha busca incessante pelo conhecimento, me fez abrir a cabeça para a vida, a buscar outras coisas, né? Conhecer culturas diferentes. Mestre, a gente está indo praticamente para o encerramento, fazer uma pergunta justamente tem a ver com isso, sobre alguma experiência sua. É lógico, tem pessoas que mais novos, vamos supor, pô, mestre, vi os movimentos bacanas que você fez num vídeo, a minha intenção é aprender o Wing Chun para ser um cara para aprender a me defender na rua. Aí o outro chega lá, uma pessoa com mais de idade, 60 anos de idade, por exemplo, lógico, fisicamente a pessoa já não tem a mesma condição de um rapaz de 18 e tal, e ele fala, não, eu vi que tem uma parte maior, eu não vim aqui para... É lógico que eu sei que dentro do programa eu vou aprender uma técnica de soco, de chute, mas a minha grande intenção aqui é me aprimorar como pessoa, porque eu vi uma palestra sua, que eu vi que você, até o Wing Chun ajudou você a se relacionar melhor com seus familiares, enfim. E eu sou um pai bem severo, eu reconheço os meus erros, enfim. E aí ele começou a ser seu aluno, e 6 meses depois você conversou com ele, ele falou, muito obrigado, graças a toda a metodologia de ensino que você me passou, eu buscar o conhecimento maior dentro do Wing Chun. Hoje eu recebi um elogio do meu filho, dizendo que eu me tornei um pai melhor, mais amável, enfim, alguma história nesse sentido, não precisa de ser exatamente sobre isso, mas uma pessoa que era mais rígida, ou que era mais tímida, aprendeu a perder um pouco da timidez graças ao Wing Chun, enfim. Qual alguma história que você teve direta com um aluno que ele, depois, até emocionado, agradeceu a você, que o Wing Chun mudou a vida dele e a maneira que você fez ele enxergar o Wing Chun, a marcialidade? Alguma história pessoal que você teve assim? Com certeza você deve ter várias, mas conte uma que venha na sua cabeça assim, primeiramente. Recentemente eu tenho um aluno meu, tá, que voltou dos Estados Unidos, né? Ele é pianista, o nome dele é Pablo, tá? E ele estava nos Estados Unidos fazendo o doutorado dele, né, em piano, tá? E ele retornou aqui e ele falou assim: olha, Sifu, eu consegui tudo isso graças aos ensinamentos que o senhor deixou para mim. Então, esses 5 anos que eu passei fora, né, foram de grande valia tudo que você me ensinou, tudo que você deixou para mim, tá? E ele retornou agora para o Brasil, para Brasília, né, e está aqui entre nós de novo, praticando. Tá? Então, se eu ensino ele somente a dar soco e chute, isso não tem serventia para ele no mundo real, no mundo prático da coisa. Agora, se eu estou educando ele a entender como fazer uso disso para a vida, é outra coisa, é um outro aspecto. Com certeza. É aquilo, né? Você, para algumas ele consegue o Wing Chun consegue se adaptar a qualquer pessoa. E algumas pessoas ela precisa de uma adaptação mais fora da parte marcial, mais do lado espiritual, do lado do compreender o ser humano, de ser mais amável, de ser mais tranquilo, de ser mais confiante. Outros precisam da parte da marcialidade também, de socos, Sim, de chutes, enfim, né? sim, sim, é importante isso que você está falando, tá? Porque eu passei por tudo isso, tá? Então, Grão-Mestre Léo Mamura, ele me proporcionou todos esses aspectos, tá? Enquanto eu, discípulo, ele me proporcionou todas essas experiências, porque eu era ávido pelo combate, entendeu? Então eu pude viver esse combate aqui no Brasil, corporalmente falando,
tá? Eu pude ir para os Estados Unidos, experienciar isso com outros grão-mestres da nossa linhagem, pude ir para a China, vivenciar esse lado prático, tá? E também ele complementava isso tudo com a vida. Então, ele fez com que eu pudesse crescer como um todo, não desequilibrado, né? Não, mas em equilíbrio. Então, ele, né, me dava o que eu queria, que era a parte prática, né? Eu ficar bom em combate. Mas, ao mesmo tempo, ele estava de olho na minha vida. Como que eu estava equilibrando esses dois aspectos? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu não estou falando de Wing Chun simplesmente como uma filosofia, algo transcendental, sabe? Nessas coisas, não. Nós estamos falando de arte marcial. Então eu vou oferecer para as pessoas o marcial, só como arte. Você quer ficar bom de combate? Você vai ficar bom de combate. Só que mais importante, você checar e a sua vida. Você também está bom nos combates que você está travando na sua vida? Você também está bom nos combates que você trava no seu dia a dia? Porque é aquilo que eu falei, né? Na vida, o combate você não sabe quem é seu adversário. Não tem juiz, não tem categoria de peso e nem local escolhido. E nem tempo, Então, né? oi? E nem tempo, né? E nem tempo. Exatamente isso. Então, esse equilíbrio que é muito importante, né? O patriarca Moyata, em seus textos que ele deixou, ele falava muito desse equilíbrio entre man e mo, ou seja, entre uma arte viril e arte suave. Eu preciso ter um equilíbrio dentro daquele indivíduo. Não adianta simplesmente ele ser um brigador, né? E na vida ele não ser, vamos dizer, ingênuo, né? Eu preciso ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio é a coisa mais difícil de se encontrar. Mestre, só tenho que te agradecer. Espero que você tenha gostado da live. Peço o pessoal se inscrever aqui no canal MMA Debate. Né? Sigam a gente também no Instagram, no @MMA Debate Oficial. Ô, mestre, uma honra falar com você. Cada vez que a gente escuta essa nomenclatura, o Wing Chun é algo soa muito forte, porque é realmente muito forte, não só pela parte, também na parte marcial, principalmente, como a gente não pode esquecer que é uma arte marcial, mas por toda essa riqueza que tem no entorno dela, é realmente muito bonito. Sempre a primeira vez que eu conversei com o mestre e com o grão-mestre Mamura e com você agora, com certeza eu vou dormir mais rico hoje, porque realmente a parte de filosofia, além da parte marcial, que também é muito forte, é muito bonita, muito ampla mesmo. As relações humanas, o crescimento interno é realmente muito, muito bonito. E eu acho que todas as pessoas que buscam, né, a parte marcial mais ampla, né, para navegar numa parte mais profunda da arte marcial, deveriam conhecer um pouco mais dessa arte marcial. Espero que você tenha gostado da live, mestre. Foi uma honra para mim. Gostaria que você deixasse seu recado final, falasse aí como é que a gente te encontra, deixar o seu endereço no Instagram. Uma honra ter recebido você aqui, mestre. Tá, olha, meu Instagram, tá? Vocês podem colocar como Nathaniel Rosa, que todo mundo também me encontra, tá? Nessa rede social. O Facebook também, Nathaniel Rosa, todo mundo pode me encontrar lá, podem mandar mensagens, tá? Que eu respondo, tá ok? Gostaria de deixar um abraço para você também, foi um grande prazer, tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades, tá? Para a gente poder conversar sobre esse tema muito rico que é a arte marcial. Tá? Gostaria de deixar um grande abraço a todos os meus ouvintes, agradecer a minha sogra pelas perguntas, tá? Um grande beijo, a minha cunhada Renata também pelo beijo, um grande beijo para você também, e obrigado pela participação de vocês, tá? E de todos. Abraço, pessoal, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, Abraço, tchau, mestre. Paulo. Abraço.